A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho acerca de Jesus purifica o templo. Em João, capítulo 2, diz assim: Estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E cordéis lançou todos fora do templo. Também os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinais nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse: Derrubarei esse templo. Em 3 dias o levantarei. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos fala que estava próximo a Páscoa. Então Jesus foi a Jerusalém e foi ao templo. Chegando ali no templo, muitos vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambistas assentados. E Jesus disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façai da casa de meu pai casa de vendas. Hoje você vê muitas igrejas, muitos lugares aí, vendendo CD, vendendo comida dentro da igreja. Essas coisas não é para ser vendido dentro da igreja. Se você quer fazer um dinheiro para o trabalho da sua igreja, faça, mas faça longe da casa do Senhor, para que Deus não venha se entristecer com isso. E a casa do Senhor Jesus é para louvar o nome dele, para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Nós devemos respeitar a casa do Senhor. Então ali, os fariseus que estavam ali, disse para Jesus assim, que sinal que ele poderia mostrar para fazer aquilo que ele fez. E Jesus respondeu que derrubaria o templo em 3 dias, o levantaria. Mas Jesus ali estava dizendo, não do templo da igreja, Deus estava falando do povo. Ele transformaria o coração em 3 dias. Porque o nosso coração, nosso corpo, é o templo de Deus, aonde Deus habita. Então os judeus ali começaram a murmurar, dizendo: se aquele templo foi construído em muitos anos, como ele poderia transformar aquele templo? Mas aqueles fariseus, eles não estavam olhando pelo lado espiritual, eles estavam olhando pelo lado carnal. Então ele achava que Jesus estava falando que ia derrubar o templo, ia fazer aquele templo em 3 dias. Mas Jesus estava falando que transformaria os corações em 3 dias. Porque ele ele tem todo o poder nos céus e na terra. Em 1 minuto ele pode transformar alguém. Ele é poderoso. Basta a pessoa querer, basta a pessoa desejar aquilo na vida dele. A palavra do Senhor Jesus fala em João, no capítulo 3, que
para que aquela pessoa venha nascer de novo, tem que nascer da água e nascer do Espírito, para que ele venha entrar no reino de Deus. Então Jesus estava dizendo que a pessoa tem que se transformar. O templo é o corpo. Esse corpo que você carrega, um espírito, esse é o templo de Deus. A palavra do Senhor Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Se você nasce novamente, ali vai habitar o Espírito de Deus dentro do seu coração, dentro de um corpo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus, ele só habita num templo limpo, num templo puro. Não naquele templo que vai para balada, que bebe, que fuma, que prostitui. Essas coisas não é do agrado de Deus. Então o corpo se torna sujo. Quando ele aceita Jesus, que ele se entrega para Cristo, aquele corpo é transformado. Deus muda o coração, Deus muda a mente, Deus limpa quando a pessoa deseja ser limpa, quando a pessoa deseja estar na presença de Deus, que ela quer aquilo, então Deus faz a obra no coração e na mente. A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Porque o vento, ele assopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. O Nicodemos, ele respondeu e disse: como pode ser isso? Então Jesus, ele respondeu: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Quando Nicodemos perguntou para Jesus. Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos que ali ele fazia muitas maravilhas. Ele operava, ele curava, ele dava vida aos mortos, ele expulsava os demônios, ele ali multiplicava os pães, os peixes, e eles estavam vendo aquilo e não estavam acreditando que Jesus tinha vindo do céu. Então Jesus falava ali tinha muitos fariseus, e aqueles fariseus não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Deus, que Jesus era o próprio Deus na terra, pregando, que Jesus era o próprio Deus na terra, pregando o Evangelho e falando do amor de Deus, para que todos viessem se arrepender do seu pecado e viessem para a presença dele. Então Jesus disse isso para Nicodemos, que eles viam ele fazer as obras e não acreditava ainda no que Jesus estava operando naquele momento. Aí a palavra do Senhor Jesus diz ainda, diz assim: se vós falei de coisas terrestres e não credes, como credes se vós falar das celestiais? Jesus estava falando da coisa celeste e muito não estava crendo. E às vezes as pessoas falam até das coisas da terra, que realmente aconteceu, e as pessoas ainda duvidam. É verdade? Será que aconteceu mesmo? Vou identificar isso para ver se aconteceu mesmo. Então, o que Jesus estava dizendo ali? Que
ele estava ali falando, pregando o evangelho, e eles não estavam acreditando naquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus ainda fala aqui na palavra dele: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém foi para o céu, a não ser Jesus Cristo, aquele que lá está no céu. Então, ele está dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus está dizendo: como Moisés levantou aquela serpente para que aquele povo fosse curado daquelas doenças, da onde veio a doença voltou para a própria serpente. Então a palavra do Senhor Jesus fala que da mesma forma, Jesus Cristo tinha que ser levantado na cruz do Calvário, para que todos viessem crer que Ele é o Salvador da humanidade. E para que todos aquele que Jesus tinha que ser levantado, da mesma forma que foi levantada aquela serpente, para que todos aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha ter a vida eterna. Porque Deus, Ele com seu amor tão grande, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E muitos hoje ainda não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam no poder que Ele tem de salvar, no poder que Ele tem de libertar. Não acredita que um dia vamos para as mansões, aquele que crê e obedece a palavra de Deus, aquele que faz as obras verdadeiramente, aquele que prega o evangelho de verdade, aquele que está neste mundo para falar a verdade que é a palavra de Deus, e aquele que está neste mundo, que está em busca da salvação. Os tais, quem é os tais? Aquele que prega o evangelho verdadeiramente, aquele que ama Jesus Cristo, aquele que dá a sua vida pelo amor do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos fala: quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É a condenação aquele que não crê. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É a condenação, é esta que a luz veio ao mundo e o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Aqueles que amam mais a treva do que Jesus Cristo e vive fazendo as coisas má, e vive, sabe, essas coisas que não agradam a Deus. A palavra do Senhor Jesus fala que se essa pessoa não aceitar Jesus, ou chegar para Deus antes que o Senhor Jesus venha, ou antes que parte dessa terra, se não aceitar, a palavra de Deus fala que será lançado no lago de fogo do inferno, com Satanás e seus anjos. Hoje você tem a oportunidade de aceitar Jesus, de se chegar diante de Deus, de ser um dos tais que pregam o evangelho, que ama a Deus acima de todas as coisas. Hoje você tem a oportunidade de ser salvo.
Porque Jesus veio para salvar, não para condenar. Mas aquele que não quer, que não crê e que não aceita, a palavra de Deus diz que será condenado sim. Mas aquele que quer e que obedece e que aceita Jesus será salvo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Todo aquele que faz o mal e não aceita Jesus aborrece a Deus. Todo aquele que faz o mal aborrece a Deus, que Deus é a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, esse será salvo. Mas aquele que não aceita a Deus na sua vida será condenado. Então pense nisso, em mudar a sua vida, em ser um homem de Deus, em estar na luz que é Jesus Cristo, para que você venha a ser salvo, para que você não venha a ser condenado. A luz é Deus, a luz vem de Deus, o caminho é Cristo, a salvação é Jesus. A palavra de Deus, ela diz bem clara: quem crê em mim será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, creia e acredita no poder de Deus. O templo de Deus é para louvar, exaltar o nome de Jesus Cristo. E muitos fazem do templo de Deus casa de vendas. E isso não é agrada a Deus. O templo de Deus é para a salvação da humanidade, para ouvir a palavra, para ser pregada a verdade, e todos aquele que estiver dentro da casa de Deus e crer no Senhor Jesus será salvo, mas todos aquele que não crer no Senhor Jesus será condenado. A palavra de Deus está sendo pregada. Creia quem quer, aceita quem quer. Jesus vai voltar e vai buscar o seu povo, um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aquele que não quer, aquele que não crê, a palavra do Senhor diz bem clara, será condenado, lançado no lago de fogo com Satanás e seus anjos. E o Senhor Jesus diz ainda mais: aquele que se envergonha dele, Jesus se envergonhará dele também, diante de Deus e diante dos anjos. Então pense nisso. Não pense que você é eterno. Não pense que você vai morrer e vai continuar sendo essa mesma pessoa. Pense que um dia você vai morrer, que um dia você vai chegar diante do Deus vivo, vai ser julgado pelas suas obras, pelaquilo que você fez nessa terra. Pense que Jesus Cristo não quer que nenhuma alma se perca, mas que toda se salva. Jesus é o Salvador, é o único e não existe outro. Ele pode te salvar, para que naquele dia, se você estiver diante de Deus, quando você chegar diante do trono do Senhor, você não venha ser condenado, mas você venha ser salvo para a glória de Deus. Então, Jesus Cristo hoje está mandando dizer para a humanidade que Ele é o Salvador, que Ele é o libertador, que é através dele que você vai um dia ser salvo. Agora, se você continuar negando a Jesus, pense que o dia do amanhã não te pertence. O dia do amanhã pertence a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus, que hoje você levantou e pode trabalhar, e pode vir ao seu emprego. Mas amanhã você não sabe. Então se apressa, se chegue a Deus. Deus está te alertando para que você não venha perder sua salvação. Jesus é o único que salva, é o único que liberta. Se morrer sem Jesus, será lançado no fogo eterno. Jesus, Ele está te alertando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é a luz, Jesus é a vida. Conforme diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo,
Ele é a luz, Ele é quem salva, mais ninguém. Porque todos aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se você não vir para Cristo, continuar negando a Jesus, suas obras serão reprovadas diante de Deus. A palavra do Senhor diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Todos que vêm para a luz, obedecendo, cumprindo os mandamentos de Cristo, esse será salvo diante de Deus e terá uma vida eterna na presença do Deus vivo. Pense na sua salvação, pense na sua vida. Não olha para quem está do seu lado, que não quer saber de Deus, que zomba de Jesus Cristo. Pense na sua salvação e se chegue a Deus enquanto há tempo. E que Deus possa falar no seu coração grandemente.